Podem sentar-se. Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, prezados liguistas, vamos cumprimentar também aqueles que estão nos acompanhando desde suas casas. Estamos transmitindo esta Santa Missa. Com as leituras da missa de hoje, nós vamos refletir então sobre os nossos deveres. Os ensinamentos contidos nesta missa, nós podemos sempre resumir aqui nesta frase, que é conhecida de todos: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por outras palavras, esta frase quer dizer: cumpri com exatidão os vossos deveres para com Deus e para com o próximo, dando a cada um o que lhe pertence. É isso, meus amados irmãos, que nós precisamos e nós temos então para refletir os nossos deveres. São deveres para com Deus, são deveres para com o próximo. A epístola nos apresenta São Paulo como modelo de caridade para com aqueles que Deus confiou aos nossos cuidados. São Paulo fala na epístola de hoje: tenho-vos no coração, vós todos que, quer nas minhas cadeias, quer na defesa e confirmação do Evangelho, sois participantes da minha alegria. São Paulo sente vivamente a sua paternidade espiritual para com as almas que ele gerou para Cristo. Embora longe, ele se sente responsável pelos seus êxitos. Preocupa-se com a sua perseverança no bem, ampara com o seu afeto paternal e com os seus prudentes conselhos. Confio, diz São Paulo, que aquele que começou em vós a boa obra, a completará até o dia de Jesus Cristo. Não quer que se perturbem por ele estar longe. Não é senão um pobre instrumento. Só Deus é o verdadeiro guia das almas e Deus continuará a obra começada. Deus me é testemunha de que modo vos amo a todos nas entranhas de Jesus Cristo. São Paulo, então, escrevendo, ele está preocupado. Por quê? Porque ele está ali dando também o exemplo para nós do cumprimento do dever dele. É o dever dele, o seu trabalho. E, meus amados irmãos, nós temos São João Crisóstomo diz que o coração de São Paulo é o coração de Cristo, por causa do seu grande amor que ele tinha para com as almas, que o torna muito semelhante a nosso Senhor Jesus Cristo. O amor que Jesus teve e tem para com as almas o levou até derramar o seu sangue na cruz. São Paulo, então, estava no mesmo caminho, sempre buscando e sofrendo tudo o que precisava, vamos dizer assim, ou que estava no seu caminho, mas sempre para dar ali o melhor para os seus
para aqueles que ele tinha gerado para Cristo, ou seja, por todos aqueles seus discípulos, por todos aqueles gentios que tinham se convertido a Deus pela sua pregação. Assim, depois de ter falado da solidariedade que devemos ter para com os que foram confiados aos nossos cuidados, a epístola nos lembra também a caridade em geral a respeito do próximo. Claro, se São Paulo está ali imitando a Jesus para cuidar daqueles que foram confiados a ele, nós podemos transportar isso tudo para nós e nós, claro, precisamos ter caridade para com o nosso próximo, para com todos aqueles que estão ao nosso lado. Assim, que a vossa caridade, de São Paulo, cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Então, o que diz São Paulo aqui é que nós devemos ter uma caridade cada vez mais delicada na compreensão da alma dos outros, cada vez mais perspicaz em se adaptar às mentalidades, às exigências, aos gostos alheios, na caridade que deve nos impelir, como diz São Paulo, a distinguir e, portanto, a fazer o melhor. Qual que é o melhor para o meu próximo? O que eu preciso fazer para o meu próximo? O que eu posso fazer de melhor para ele? É isso, então, que eu devo buscar fazer. É isso, então, que eu devo estar pronto para fazer. São Paulo fala e termina dizendo: fazei tudo isso a fim de que sejamos sinceros e irrepreensíveis para o dia de Cristo. Nós queremos ser, no dia do nosso julgamento final, irrepreensíveis, ou seja, não receber a pena, mas sim receber o prêmio. Nós precisamos, então, de estar sempre na caridade, no amor de Deus e também no amor do próximo, na caridade para com o próximo. Passando para o Evangelho, meus amados irmãos, o Evangelho descreve nítida e claramente a posição do cristão perante a autoridade civil, a questão insidiosa, se é ou não lícito pagar o tributo a César, né? Essa é a pergunta que aqueles homens vão fazer a Jesus. Eles foram fazer, diz o próprio evangelista, fala que eles foram fazer essa pergunta para poder colocar Jesus ali numa situação difícil, né? Você imagina, se hoje já é difícil falar de política, a gente pensa que alguma coisa que é coisa moderna. Na época de Jesus já era difícil, né? Então já foram falar com Jesus sobre César, sobre o tributo, sobre o imposto que tinha que pagar, para ver o que Jesus ia responder. E dependendo da resposta de Jesus, eles iam sair falando, né, acusando Jesus. Então, essa questão sobre se é lícito pagar o tributo a César oferece a Jesus a ocasião de resolver o problema das relações entre os deveres civis e os deveres religiosos. Pede-lhe que lhe apresentam uma moeda e pergunta: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam-lhe. E Jesus replica: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não há, meus amados irmãos,
oposição entre os direitos do poder político e os poderes de Deus. Por quê? Porque não haveria poder algum se não fosse dado do alto. Jesus falou para o próprio poder civil. Pilatos, né, que estava ali para condenar Jesus, e Jesus disse: não existia poder algum se não fosse dado do alto. Assim, a autoridade política legitimamente constituída provém de Deus e há de ser respeitada como um reflexo da autoridade divina. Por isso, todo cristão está obrigado a obedecer à autoridade política, desde que esta não ordene coisas contrárias à lei de Deus. Claro, isso a gente já sabe, né? Porque neste caso já não representaria a autoridade divina, e então, como diz São Pedro, deve-se obedecer antes a Deus do que aos homens. Não pensemos que, nos tendo dedicado ao apostolado ou consagrado às obras religiosas, estamos por isso dispensados dos deveres civis. Mesmo quando nós dedicamos, mesmo quando nós nos consagramos, como é o caso, por exemplo, dos sacerdotes, das freiras, dos monges, nos conventos, não. Pelo contrário, também nós, neste campo, os católicos devem ser os primeiros a cumprir os seus deveres civis, a dar os bons exemplos. Assim, os imperadores, os reis, os homens que se consagram à política ou às armas que a Igreja venera como santos, nos diz que a santidade é possível em toda a parte e que se pode alcançar mesmo estando ao serviço do Estado, pois neste caso também se trata de servir a Deus nas criaturas. Todos podem ser santos e são convidados a ser santos. Por isso, nós precisamos de ter esta caridade para com todos e o cumprir também os nossos deveres aqui de baixo. Não é só os nossos deveres religiosos, não é só os nossos deveres diretamente a Deus, mas os nossos deveres também aqui da terra. E cumprindo os nossos deveres aqui de baixo, nós estamos também agradando a Deus, porque todo o poder vem do alto, como diz nosso Senhor Jesus Cristo. Ordena-nos que se dê a César o que é de César. Jesus nos ensina a dar ao Estado tudo o que lhe pertence e tudo o que lhe refere à ordem e ao bem político temporal. Mas Jesus não fica por aqui e ele acrescenta: dai a Deus o que é de Deus. Ele fala para dar ao Estado aquilo que é do Estado, mas também ele não deixa de falar, e principalmente, dai a Deus o que é de Deus. Se aquele dinheiro que tem a efígie de César deve ser restituído a César, muito mais a nossa alma que traz a imagem de Deus. Somos batizados e no dia do nosso batismo foi impresso na nossa alma este selo da imagem de Deus, filhos de Deus. Então, nós precisamos restituir a nossa alma para Deus, de entregar a nossa alma para Deus. Não só agora, né, nesse momento que nós estamos aqui na missa, rezando uma vez por semana, né, estamos aqui para assistir a Santa Missa. Não, mas todos os dias, em todos os momentos, qualquer coisa que nós vamos fazer,
falar, pensar, nós precisamos estar sempre nos direcionando para Deus, aquilo que é de Deus em primeiro lugar, para devolver para Ele. Assim, meus amados irmãos, afirmar que devemos dar a alma a Deus é dizer que lhe devemos dar tudo, porque efetivamente tudo nós recebemos dele. Neste sentido, cumprir os nossos deveres para com o próximo, para com os iguais ou para com os inferiores, para com os superiores eclesiásticos, para com os superiores civis, é cumprir os nossos deveres para com Deus, é restituir-lhe tudo quanto nos deu, submetendo a nossa liberdade à sua lei e pondo a nossa vontade ao serviço da sua. No final das contas, meus amados irmãos, o que mais importa então para nós é fazer a vontade de Deus, cumprir aquilo que Deus quer de cada um de nós, entregar em todos os momentos todo o nosso ser para Deus, toda a nossa vida, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, tudo recebemos dele e devemos entregar e devolver tudo para ele. Assim, meus amados irmãos, vamos com muito amor, muita fé, sempre olhar o que nós precisamos fazer em primeiro lugar, entregar a nossa vida para Deus, porque fazendo a vontade dele é que nós vamos conseguir a nossa salvação. E é claro, não esquecemos também dos nossos deveres aqui de baixo, porque também isso é vontade de Deus, que nós cumpramos com a maior perfeição possível. Amém.